Meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, um beijo, louvado seja o Senhor Jesus. Nós finalizamos a nossa querida revista e queremos agradecer ao amado Renato, né, por esta bênção. Irmãos, está aqui uma revista que é para guardar para o resto da vida e ficar lendo e relendo e sempre visitar. Ela vai propiciar a você, meu amado e querido pastor, mensagens maravilhosas, como todas as nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Mas essa revista tem um gosto especial em razão de falar do centro da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, ao amado pastor Renato, um grande beijo, que o Senhor possa abençoar. E nós temos, no próximo domingo e no outro, duas últimas lições que são lições extra. Eu fiquei muito feliz porque no dia 8 nós tivemos todas as nossas igrejas em massa trabalhando com o Dia da Bíblia. E agora, no dia 22, eu desejo que todas as nossas amadas igrejas trabalhem comemorando o Natal. Algumas não vão comemorar no dia 25, né? É um dia que normalmente, quarta-feira, né? Aí metade da igreja viaja para estar com o pai, com a mãe, a outra metade saiu para se reunir, e na modernidade é um pouco complexo reunir todos no dia 25. Então, para o dia 22, nós vamos ter uma aula muito especial. Uma aula muito especial, que é exatamente a que estou agora passando para você. Em primeiro lugar, obviamente, deixa eu compartilhar com você. Esta aula fala sobre o Natal, uma aula maravilhosa, simples, extremamente simples, e está aqui, ó. Vou compartilhar com você. Creio que você esteja vendo lição especial de Natal, tá bom? Uma lição que tem a introdução, tem o ponto número 2, que é o centro da lição, e, obviamente, o ponto número 3, que é a nossa conclusão, tá bom? Como é que nós vamos trabalhar com essa lição, pastor? Bem, vai ser extremamente simples, completamente simples, vai ser maravilhosamente simples, porque a lição é autoexplicativa. Vai estar junto com esse vídeo de instrução esta lição, tá bom? Então, junto com o vídeo estará esta lição. Estamos, então, compartilhando aqui, eu creio que esteja compartilhando tudinho, bem direitinho, deixa eu ver aqui. Isso, né? Tá compartilhando, então vamos voltar para cá. E, amados irmãos, vamos lá. O título da lição é Lição Especial de Natal. O texto áureo está ali, obviamente, em Mateus. Você pode começar em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante. Está aqui, ó. Mateus 1, de 18 a 25, a leitura bíblica em classe. É aquele tradicional texto, né? Em que o anjo anuncia a vinda de Cristo. E o texto áureo está aqui. Ela dará à luz um filho. Deixa eu só trazer para cá para melhorar. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? E aí, bem, o que eu quis com a introdução? A introdução, eu quis destacar um fato muito interessante. Todas as mudanças exponenciais, ou seja, aquelas grandes, e mudanças até simples, que um pequeno ser chamado
neném, né? Bebê, criança, traz para uma casa. Traz para uma casa, né? Tudo muda completamente, né? Eu coloquei aqui de forma muito direta e objetiva, né? Você tem uma nova rotina, você tem exatamente novos objetos. Nova rotina é noite em claro, sem dormir, né? Novos objetos, o que você não usava, passa a usar. Isso. Lenço umedecido, pomada, mamadeira, né? Você passa a ter novos companheiros, tais como pediatra, né? Novos caminhos você passa a travar. Casa berçário, casa consultório, consultório trabalho. É uma loucura, né? E novos momentos assim fantásticos de extrema felicidade. E como a amamentação, o banho. Então, tudo, absolutamente tudo é novo. Tudo, absolutamente tudo é novo. E aí, o que eu acho interessante aqui é que a chegada de uma criança é, com certeza, um dos momentos mais bonitos, né, da humanidade. É um momento de polarizações, não nego isso, porque ao mesmo tempo que temos lágrimas, temos também sorrisos, temos felicitações, entusiasmo, temos preocupações assim incomensuráveis, né, irmãos? Mas você que já passou pela experiência de ser pai, você que passou pela experiência de ser mãe, sabe o que eu estou falando. E a grande questão é a seguinte: a reflexão é exatamente essa. Ó. Se o nascimento de uma criança muda tudo, tudo dentro de um lar, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que não era mais uma criança, era literalmente o Filho de Deus nascendo, né? A gente sabe perfeitamente que Maria era mulher como qualquer outra. Maria só podia ter filhos depois de relações sexuais. Maria estava desposada, ou seja, noiva, só que no judaísmo, na época, o noivado já era considerado casamento. E Maria achou-se grávida, ou seja, como é que isso é possível? Não tem explicação, meu amado irmão. Isso é coisa absolutamente de Deus. Somente Deus poderia gerar no ventre de Maria Deus. Então, o Espírito Santo fez isso com Cristo. Tá bom? Muito bem. Agora, nós não vamos entrar nesses detalhes. Isso nós já vimos na querida revista, quando estudamos a divindade e quando estudamos a humanidade de Cristo. Tá bom? Agora vamos com muita calma aqui. O que é importante é você frisar aqui, todo mundo, né? Das casas mais simples até as casas mais requintadas, né? Tudo muda quando uma criança chega. E o que mudou quando Cristo chegou? Ou seja, quais foram as mudanças fundamentais que o nascimento de Cristo trouxe, tá? E essa pergunta, quais foram as mudanças fundamentais que o nascimento de Cristo trouxe, nos leva a uma pergunta mais essencial ainda, ou seja, era necessário realmente o Filho de Deus estar entre nós, era necessário realmente que o Filho de Deus nascesse, né? E aqui está, obviamente, aqui está o centro da lição.
Aqui está o ponto número 2, era necessário o nascimento do Cristo, né? Vou até colocar aqui, ó, e mudou para a humanidade quando Cristo nasceu, tá bom? Fica até melhor. Então vamos lá. Primeiramente, era necessário, sim, era extremamente necessário o nascimento de Cristo. Vamos destacar isso aqui. E por quê? Porque não havia qualquer possibilidade do mundo continuar a existir e até mesmo melhorar se o Senhor não nascesse. Essa é nossa grande tese. Não haveria. Tá? Isso aqui é essencial. Essa é a nossa grande tese. Ou seja, o Cristo nascia, o mundo iria de mal a pior. Então, não tinha, meu irmão, a possibilidade nenhuma do mundo continuar a existir se o Senhor Jesus não nascesse. É interessante que, de tempos em tempos, a maldade humana chega a um escalonamento, a um grau, a um nível tão terrível, que se não há uma atividade de misericórdia de Deus, a coisa desanda que meu pai é eterno. Meu pai é eterno. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê, né? Um homem vivendo e chegando ao auge do erro ali no Jardim do Éden. Deus intervindo, matando um animal e trazendo aquelas vestes para o homem. Isso era um reinício. Aí o homem, de novo, chega a um grau terrível, né? Porque aí irmão mata irmão, civilizações horríveis são geradas, não obstante inteligentíssimas, mas civilizações horríveis são geradas. Daí, os descendentes, né, e de os descendentes de Caim. E aí aquilo vai crescendo, 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 crescendo em matéria de maldade humana, até que o Senhor tem que mandar como objeto de amor. Sim, é um julgamento, mas objeto de amor, para que tudo recomece, o próprio dilúvio. Aí depois a humanidade chega a pontos vis tão grandes, que aí tem a construção terrível, né? A Torre de Babel, aí o Senhor, por amor, tem que confundir as línguas. Ainda, pastor, nunca pensei que fosse ato de amor. Foi. São atos de intervenção de amor de Deus para que Deus pudesse possibilitar nossa vida. Não olhe para o dilúvio, para a Torre de Babel, para a morte de Cristo, né? Para os rituais, somente pelo lado punitivo. Você tem que entender que, junto com a ira de Deus, aparece a misericórdia de Deus. Compreenda isso. Então, no nascimento de Cristo, a pecaminosidade, a maldade humana chegaram a uma altura tal que Deus disse: filho, agora você vai descer, você vai se tornar homem para que aquilo que nós já tínhamos visto desde a eternidade se complete, que é a sua morte e a salvação eterna e definitiva da humanidade. Chegou o momento de tratar de forma definitiva com o mal e com o erro e com o pecado. Então, quando Cristo desce, isso é um ato de amor de Deus para que o mundo, aqui está a nossa tese principal, continue a existir e até melhore, né? E aí eu dividi em 4 grandes razões, são razões extremamente simples,
E aqui eu peço, né, que você amorosamente coloque alunos para ler o 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e você converse com eles sobre isso, mostrando a grandiosidade do amor de Deus. Então, Cristo nasce em primeiro lugar para que o homem tivesse acesso à última e definitiva revelação de Deus, né? Então, a partir desse momento se cumpre o que está em Hebreus 1, quando já no início diz, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por Cristo. Então, Deus decidiu, olha, nós vamos acabar com toda dúvida sobre a nossa pessoa, porque Deus é três, né? São três pessoas e uma só essência. Nós não temos três deuses. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, como nós estudamos. Ai, pastor, nunca entendi isso. Graças a Deus, somos dois. Desde a antiguidade, ninguém limitado como o ser humano consegue entender. A gente só aceita a revelação. Tá bom? Então, quando a gente fala sobre Deus, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Cristo vem para nos revelar completamente Deus. Acabou. Para trazer a última palavra, para trazer a última definição, para trazer os últimos fatos no tocante a Cristo Jesus. Tá bom? A Deus Pai, a tudo, 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 tudo. Tá? E aí você vai ler o seu aluno, será maravilhoso. Segundo lugar, assim, vamos ser francos, né? Já seria muito bom para nós, enquanto humanidade, civilização, ter acesso ao conhecimento definitivo, último, sobre Deus, para não ter mais dúvidas sobre Deus. Mas Deus dá um passo a mais. Deus manda Cristo para nos salvar. Ou seja, para dar um tchau definitivo à questão do pecado. Porque Cristo não era somente o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Cristo é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, em segundo lugar, a salvação agora se tornaria definitiva, absoluta, livre daquela eternidade maluca e louca dos sacrifícios e através de Cristo. Quem crer nele de todo o coração e o confessar é salvo, né? E aí vem a questão da bênção da substituição, ele toma os meus pecados, ele joga sobre mim a justiça dele, e quem se esconde nele, crê no sacrifício dele, está vivo para todo sempre. Em terceiro lugar, o nascimento de Cristo foi fantástico, porque estava vindo à Terra um grande e último sumo sacerdote. Então, o fato de Cristo ter vivido a nossa vida, comido o nosso pão, bebido o que era nossa água, andado naquilo que eram nossas estradas, entendido, vivido, sofrido. Porque Cristo teve fome, teve sede, teve dores, teve alegria, teve felicidade. O fato dele ter vivido a nossa vida faz com que a gente tenha ao lado de Deus agora, Deus o Pai, alguém que de forma definitiva e final, Cristo de forma definitiva e final, está ao lado do Pai intercedendo por nós. E isso é maravilhoso porque nós temos alguém que simplesmente, tendo vivido nossa vida, tem condições de interceder por nós. Tá? E o Espírito Santo também é fantástico, porque vivendo conosco hoje também intercede por nós.
A gente está muito bem na fita, não tá? Meu Deus do céu, que coisa fantástica. E uma coisa é alguém que não sabe o que é fome, não sabe o que é sede, não sabe o que é dor, clamar por alguém que está com fome, sede e dor. Agora, outra coisa é aquele que sabe o que é fome, sede e dor, clamar por quem tem fome, sede e dor. Então, olha o nível de sumo sacerdote que nós temos do lado do Pai, intercedendo por nós. E é muito privilégio. É um privilégio inenarrável. Inenarrável. E, por fim, o mais importante, ele veio para aniquilar o pecado. Ué, pastor, mas aqui no 2.2 não diz tornar possível a salvação? Sim, aqui é perdão do pecado. Mas o problema do pecado são os seus poderes, as suas influências. E ele veio para aniquilar o pecado. E ele era o único que literalmente poderia exterminar a influência do pecado. Então, ele vem para acabar com a influência do pecado, aniquilar o pecado, e isso aqui é que é interessante, possibilitar comunhão entre nós e Deus Pai. Então, olha o raciocínio, ó, aniquilando o pecado. Cristo retira de nós o que nos afasta de Deus, fazendo-nos ter acesso a Ele. Então, olha que fantástico. Olha que fantástico. O Senhor Jesus faz o que ninguém pode fazer, destruir o pecado. E por isso, nos dando eterna, mas eterna possibilidade de acesso a Deus. E eu poderia colocar várias outras aqui, mas vamos ser francos. E só essas 4 razões aqui demonstram o que mudou para a humanidade quando Cristo nasceu. Então, quando Cristo nasceu, o homem não teria mais preocupação sobre onde encontrar e entender Deus. É só olhar Cristo. Em segundo lugar, o homem poderia sim se livrar da dor e da consequência do pecado, porque a salvação se tornou possível e o pecado foi aniquilado. Em último lugar, o homem poderia viver com tranquilidade, porque ele tem ao lado de Deus Pai, Deus Filho, intercedendo por nós. E o mais importante, ele ainda pede a descida do Espírito Santo para nos acompanhar, porque sabe que a gente é pó e cinza mesmo, e nos guiar em toda a verdade. Então, é uma vida imerecível, né? É uma vida extraordinariamente maravilhosa. E essa criança mudou o universo. E isso demonstra o amor de Deus, tá? E aí tem a conclusão, né? A conclusão, você não coloque ninguém para ler, você mesmo leia. E se quiser terminar cantando o hino 120 da harpa cristã, Noite de Paz, talvez seja uma forma muito bonita de finalizar essa aula. Então, aqui está o estudo especial sobre Natal e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Na semana que vem, nós temos ainda a aula do dia 29, e a aula do dia 29, e o pastor querido Renato, nosso presbítero Renato, ele gravou uma aula especial que será disponibilizada para os irmãos exatamente para dar aula no dia 29, ele vai disponibilizar no dia 23, tá bom? Grande beijo e a paz do Senhor para todos.